Marcos 14, versículos 51, versículo 52, que diz: certo jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus, quando também tentaram prendê-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Amém. Tome seu assento. O tema da mensagem é o jovem nu que seguia Jesus. O jovem nu que seguia Jesus. Meus queridos, este texto que nós acabamos de ler, estes dois versículos, eles fazem parte da narrativa bíblica que relata a prisão de Jesus quando estava no jardim dos Getsêmani. O contexto anterior destes dois versículos, eles se dividem em três partes, que relatam os últimos acontecimentos antes da prisão de Jesus. A primeira parte vai falar sobre a ceia do Senhor, ou melhor, a ceia da Páscoa e os seus preparativos, que está aí no capítulo 14, versículo 12 ao versículo 31. Depois, a segunda parte, nós vamos encontrar registrada a oração de Jesus no jardim do Getsêmani com os seus discípulos. Isso está registrado no capítulo 14, versículo 32 ao 42. E por fim, a terceira parte, nós encontramos aí no capítulo 14, versículo 43 ao 50, onde nós vamos encontrar relatado ou registrado pelo evangelista Marcos a prisão de Jesus no jardim do Getsêmani. Os versículos 51 e 52, eles surgem no relato bíblico meio que de forma inesperada, porque nós não vamos encontrar esta história, este relato, nem nos evangelhos de Mateus e Lucas, e nem tampouco no evangelho de João. Mas, quando nós estudamos a fundo esses dois versículos, nós podemos aqui tirar algumas lições muito importantes para a nossa vida espiritual. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para a identidade do jovem. Não tem como saber quem era esse jovem. Alguns estudiosos, alguns que se debruçam sobre as escrituras para estudá-la, afirmam que o fato desta história estar narrada apenas no evangelista, ou no evangelho de Marcos, isto é uma assinatura disfarçada do próprio autor, cujo acontecimento pode ter acontecido com ele, e só ele registra isso aqui. Mas isso é só uma suposição, não há como precisar esta informação. O mais importante, queridos, é que mesmo sem saber quem era este jovem, o que nós vamos estudar na vida deste jovem, o que ele fez, em pelo menos dois versículos que nós estudamos aqui, é suficiente para que toda a igreja tire lições preciosas. Não importa se você é jovem, adolescente, criança, irmãos e irmãs, idosos, obreiros da casa do Senhor, todos nós vamos nos encaixar dentro desta palavra, porque a palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 23 ao 25, que a palavra do Senhor é como um espelho. Não podemos ser como aquele que vai diante do espelho, vê o seu rosto e indo embora se esquece de como era. Assim são aqueles que leem a palavra, entendem a palavra, conseguem enxergar os seus defeitos e as suas falhas, mas eles se esquecem de como são. Assim como aqueles que olham no espelho e se esquecem do seu rosto natural, assim são muitos que, tendo ouvido a palavra, lido a palavra, eles acabam não cumprindo a palavra. Mas o evangelista Tiago nos aconselha a sermos ouvintes cumpridores. Não importa se lendo, estudando, ouvindo a palavra, nós precisamos colocar em prática, porque é isso que aperfeiçoa e edifica a nossa vida espiritual. A segunda coisa que eu chamo a atenção dos irmãos
é para o fato de que aquele jovem, diz o texto, seguia Jesus envolto apenas em um lençol de linho. Aquele jovem seguia Jesus envolto em apenas um lençol de linho. O texto é claro, quando ele diz que no meio de toda aquela confusão, da prisão de Jesus, diz o texto que aquele jovem, ele não se conteve. Do jeito que estava, diz o texto que ele se levanta, se enrola no lençol. Eu imagino que ele estava deitado em sua cama. Ele então se levanta de sua cama, enrola num lençol e passa a seguir Jesus para ver o que aconteceria após a sua prisão. O que me chama mais atenção ainda, queridos, é o fato de que aquele jovem não deu importância ao fato de que ele estava nu e envolto apenas num lençol. Semana passada eu estava em casa, depois da escola dominical, estava lá com a minha família preparando, a gente sempre reúne, faz alguma coisinha para... Um faz o suco, o outro ajuda a mãe dele a fazer alguma coisa, cortando a carne. A gente fica sempre ali reunido na cozinha, na sala. E nós estávamos ali, de repente toca, bate no portão. Eu nunca me apresento sem camisa, nunca saio na rua sem camisa, nunca recebo ninguém sem camisa. Normalmente eu visto uma camisa ou uma bermuda pelo menos na altura do joelho. É o meu costume, eu fui criado assim, desde pequeno. Fui criado assim. E não consigo ser diferente. É o meu sistema. Eu estava sem camisa, apenas de bermuda, fui vestir uma camisa para saber quem que era. Para receber quem estava chegando. Era o pastor Paulo César Mariana e sua esposa, irmã Glória. Eles já estavam me devendo uma visita já há algum tempo. Pastor, eu vou lá na sua casa, não sei onde é. E eles descobriram onde era a minha casa e foram lá levar uns tamarindo para me fazer um suco que eu gosto muito e faz bem para o meu intestino. E aí eles foram lá em casa levar um tamarindo e eu recebi com tanta alegria o pastor Paulo, que a gente tem um carinho muito grande por ele, conhece desde pequeno. Então eu recebi o pastor Paulo no mínimo com uma bermuda e com uma camiseta. Eu estudando esta palavra, eu fiquei pensando, queridos, que aquele jovem, olha a situação, aquele jovem estava completamente nu, e ele via aquela confusão, certamente ele sabia que ali estava Jesus, ou não sabia, não importa, mas ele se levanta e nem sequer veste uma roupa, ele se enrola num lençol. Ele se enrola num lençol, não se preocupou em vestir uma roupa. Se fosse nos nossos dias, vestir uma peça íntima, uma calça, uma camiseta ou uma camisa e sair para ver o que está acontecendo na rua. Aquele jovem não se preocupou com isso. Com um lençol que certamente estava deitado ou se cobrindo, ele se levanta, nu como estava, ele se enrola naquele lençol e sai andando, seguindo Jesus, observando para ver o que aconteceria. Meus queridos, eu aprendo uma lição tremenda aqui, porque a palavra do Senhor nos mostra que o homem longe da presença de Deus, espiritualmente falando, ele está nu. Eu provo para a igreja, eu provo para os irmãos, porque em Apocalipse 3,17, Jesus falando com a igreja de Laodiceia, ele vai dizer: ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada, contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. A igreja de Laodiceia estava distante de Deus. A igreja de Laodiceia havia perdido a presença de Deus. E agora Jesus confronta aquela igreja dizendo: vocês estão nu. Ou seja, vocês perderam a minha glória, vocês perderam a minha presença, e diante de Deus vocês estão nu. Que coisa terrível, não? Já imaginou você sair aí por essas ruas de Três Marias nu? Pastor, pelo amor de Deus, que coisa é essa? Que palavra é essa? Que absurdo é esse? Eu ficar nu nem na frente do meu marido? Tem muitos irmãos e irmãs que são sistemáticos, né? Eu não tenho nada contra. Se você é assim, nenhum problema.
Mas quantas irmãs que sequer fiquem nu na frente do seu marido? Quantos maridos que não ficam nu nem na frente das suas esposas? Agora eu te digo uma coisa, espiritualmente falando, o homem e a mulher que está em pecado, está longe da presença de Deus, perdeu a comunhão com o Espírito Santo, ele está nu. Agora imagina isso, Deus olhar para você e ver você nu. Esta era a situação daquele jovem. Aquele lençol não era roupa. Ele não se deu conta de que poderia ser desmascarado, denunciado e exposto à vergonha pública. Mas mesmo assim, ele decidiu seguir Jesus e o fez de qualquer maneira, sem medir as consequências. De qualquer maneira, simplesmente levanta, se enrola num lençol que o cobria na sua cama e sai acompanhando e olhando de longe para ver o que vai acontecer. Oh, queridos, quando eu olho para a palavra, eu fico maravilhado, porque o meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Jesus, ele sempre deixou claro as implicações de segui-lo. Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Jesus nunca enganou ninguém. Jesus nunca, queridos, fez massagem no ego de ninguém. Jesus sempre foi duro, falou a verdade, nunca fez rodeio. Quando ele precisava falar, ele falava, não tinha medo de quem quer que fosse. E lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, diz o texto, que Jesus, virando-se para as multidões, diz: se alguém quiser vir após mim. Ele já começa assim: se alguém, você quer vir? Ah, tá, você quer. Então, se você quer, a primeira coisa que você tem que fazer, negue-se a si mesmo. Ah, eu não quero. Tudo bem. Jesus disse se. A palavra se, uma pequena palavra formada de duas letras, um S e um E. Se é uma preposição, ou melhor, uma conjunção que dá a ideia de condição, ou seja, é se você quiser. Se não quiser, não tem problema, as consequências são suas. É você quem decide. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar as suas vontades. A si mesmo é negar os seus desejos, negar a si mesmo é negar as suas paixões, negar a si mesmo muitas vezes é negar os seus próprios planos em favor de um propósito muito maior. Eu abri mão de desejos, de sonhos, de planos. Quantos aqui abriram? Pastor Gesiel abriu. Muitos de nós aqui abriu mão até mesmo de sonhos, de projetos, de planos pessoais. Nós abrimos para quê? Em prol de um propósito maior. Quantos que abriram mão de tudo, de família, abriu mão de tudo para quê? Para seguir Jesus. Jesus falou: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Depois ele diz: tome a sua cruz dia após dia. Isso aqui é muito interessante. Tomar a cruz é assumir a condição. Tomar a cruz é assumir a sua posição. Sabe por que isso? Uma vez eu li num comentário bíblico, achei muito interessante. Todo condenado à crucificação, ele deveria carregar a sua própria cruz. Interessante que a cruz de Jesus, alguém ajudou a carregá-la. Mas todo condenado deveria carregar a sua própria cruz. Aonde ele passava, as pessoas olhavam e diziam: aquele ali é um condenado. Aquele ali já está morto. É só uma questão de tempo. E aquele ali vai morrer em morte de cruz, coitado. Jesus está dizendo: toma cada dia a sua cruz. Sabe o que eu lembro? Eu lembro do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, quando ele diz: estou crucificado
crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Eu morri para o mundo e renasci para o Senhor. Eu renasci para os céus. Todos os dias eu morro. Todos os dias eu morro. Morro para o mundo. Morro para as paixões mundanas. Morro para os meus prazeres. Todos os dias nós precisamos morrer. Tomar a cruz fala de enfrentar as aflições, as tribulações desta vida. Atos capítulo 14, versículo 22, se não me falha a memória, está escrito que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Ser crente não nos isenta de ser atribulados nesta terra. Ser crente não nos isenta de passar por sofrimentos nesta terra. Não. Mas ser crente nos garante que em meio às tribulações e lutas desta vida, o Senhor está conosco. O Espírito Santo nos sustenta, o Espírito Santo nos fortalece, Ele nos ajuda em tempo oportuno. Tome a cada dia a sua cruz. E aí Jesus vira para as multidões e diz: aí sim, caminhe após mim. Venha, venha. Caminhe após mim. Mais à frente, no capítulo 9 ainda, do versículo 57 ao versículo 62, Jesus vai apresentar ali para os seus ouvintes e para nós aqui hoje, 3 características para aqueles que querem ser seus discípulos. A primeira característica é abnegação, ou seja, o discípulo precisa ser abnegado. O texto diz, versículos 57 e 58, do capítulo 9 de Lucas: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus estava dizendo? Todo aquele que me segue precisa ser um discípulo abnegado. Eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. As aves têm seus ninhos, as raposinhas têm os seus covis, os animais têm aonde se abrigarem num dia chuvoso como esse. Mas Jesus, virando-se para aquela multidão, e disse: o Filho do homem a cabeça para descansar. Se ele dissesse: você quer me seguir? Você vai ter que ser um homem abnegado, ou seja, você vai ter que renunciar muitas coisas. Depois ele fala da segunda característica, que é a lealdade. Versículos 59 e 60. A outro disse Jesus: segue-me. Jesus convida outro para segui-lo. Ele, porém, respondeu: permita-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos, mas tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus estava dizendo: se você quiser me seguir, você precisa ser leal. Leal, você precisa ser leal. Jesus aqui não está, queridos, entenda bem, Jesus não está ensinando aqui que nós devemos abandonar nossa família. Jesus não está dizendo que eu devo abandonar o meu pai, a minha mãe. Não, não é isso. E o texto também não indica que o pai daquele jovem estava dentro de um caixão esperando ser sepultado. Não, também não. Mas aquele jovem estava esperando que o seu pai morresse. Que o seu pai morresse e fosse sepultado, para ele ficar livre da ânsia de cuidar do seu pai, para depois, somente depois, seguir Jesus. Jesus vira para aquele jovem e disse: deixa o sepultar os mortos com seus mortos. Deixa. Ou seja, você precisa ser leal primeiro a mim. Você precisa ser fiel primeiramente a mim. Lealdade é a segunda característica. E por fim, Jesus fala da terceira característica: decisão. Versículo 61. Outro lhe disse:
seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. E Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aqui Jesus fala uma importante característica, que é a decisão. Quantos, escute isso aqui, quantos que estão dentro da igreja, mas ainda não se decidiram por Cristo? Pastor, mas eu estou aqui, sou filho de crente, meu pai é crente, minha mãe é crente, eu até canto no conjunto, eu estou há tanto tempo na igreja. Mas será que você já se decidiu? Ou você ainda está em cima do muro? Não sabe se serve a Jesus com sinceridade? Não sabe se vai no mundo? Você quer servir a Deus? Seu pai, sua mãe até pega no seu pé: menino, menina, você precisa ir à igreja. E você vem porque seu pai e sua mãe te cobra, exige, te pressiona. Mas se você pudesse, você não estaria aqui, porque você quer ir para o mundo. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo: você precisa se decidir. Porque uma vez que você coloca a mão no arado, não tem como olhar para trás. Jesus é muito claro: não tem como olhar para trás. Tendo posto a mão no arado, quem olha para trás não está apto para o reino de Deus. O discípulo de Jesus precisa ser decidido. Agora escute, quando nós olhamos ou atentamos para o comportamento daquele moço, daquele jovem, pelo fato dele estar nu, envolto apenas em um lençol, nós vamos enxergar aqui algumas qualificações de discípulos que eu quero meditar com os irmãos. Preste atenção. A primeira qualificação de discípulo é o discípulo sem compromisso. Aquele jovem nu, envolto apenas num lençol de linho, representa o discípulo sem compromisso. A Bíblia fala de alguns exemplos. O primeiro exemplo está lá em Lucas capítulo 18, versículo 22 e 23. Diz o texto que aquele jovem rico e chegou para Jesus e lhe fez uma pergunta. Jesus lhe responde a pergunta e lhe faz uma promessa dizendo: vai, vende tudo que você tem, pega o dinheiro, dá aos pobres, vem e segue-me, e tu terás um tesouro no céu. Diz o texto que aquele jovem não assumiu um compromisso com Jesus. Jesus tenta lhe fisgar, prometendo um tesouro no céu. Mas nem assim aquele jovem se interessou. Eu te dou um tesouro. Eu te dou um tesouro no céu. Diz o texto que ele ficou triste. Foi embora triste. Não aceitou, não firmou um compromisso. Quantos que estão dentro da igreja, mas ainda não assumiram um compromisso com Deus? Quer ver mais um exemplo? Mateus capítulo 27, versículo 24, nós conhecemos a história. Diz o texto que quando Jesus estava ali sendo julgado, e Pilatos, querendo se isentar da responsabilidade de Jesus, vira-se para a multidão e diz: o que é que eu faço deste homem? E a multidão numa só voz grita dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Era a hora de Jesus, era a hora de Pilatos fazer um compromisso com Jesus. Eu vou te livrar, porque você é um justo. Eu percebo que você é um homem justo. Eu percebo que você é um homem íntegro. Eu percebo que você é um homem diferente. Eu percebo que você não é como os demais. Eu percebo isso. Era a hora dele assumir um compromisso com Jesus. Mas não, Pilatos manda trazer uma bacia. E diz o texto que ele lava as mãos. Ele lava as mãos e diz: estou livre do sangue deste justo. Estou livre da responsabilidade deste homem. Só que diz o texto que quando ele faz isso, na verdade, não diz o texto, mas na verdade, ele estava sendo omisso. E muitas vezes a omissão também se torna um pecado. Quando eu fico e não me decido,
Quando eu fico em cima do muro e não assumo a responsabilidade, quando eu fico em cima do muro e não assumo um compromisso e sou omisso, eu estou pecando do mesmo jeito. Eu lavo as mãos porque eu não quero assumir compromisso com esse justo. Faça o que você quiser com ele. Eu não quero responsabilidade com ele. Eu não quero me envolver com isso. Esse homem não é minha responsabilidade. Façam o que vocês quiserem. Era hora de Pilatos assumir um compromisso com Jesus e ele não o fez. Eu vejo ainda um terceiro exemplo. Lucas capítulo 22, versículos 56 ao 60. Eu vejo ali a história de Pedro. Todos nós conhecemos essa história. Por 3 vezes Pedro foi confrontado. Tu és um deles? Não. Eu não. Tu és um deles? Não. Eu não. Tu andava com ele? Tu é discípulo dele? Não, eu não. 3 vezes. 3 vezes Pedro negou. Eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. Quantas vezes nós somos confrontados? Quantas vezes alguém nos aborda e diz: você é crente agora? E às vezes você vem acompanhando a sua esposa. Às vezes você vem acompanhando o seu esposo. Ou quem sabe você vem acompanhando o seu pai, a sua mãe. Você vem acompanhando alguém. Você gosta dos hinos, gosta dos louvores, gosta da palavra. Você gosta do ambiente, é gostoso o ambiente. E quem sabe os teus colegas de trabalho, os teus vizinhos perguntam: você agora é crente? Eu passei lá outro dia na porta da igreja e te vi lá sentado. Eu vi até você levantando a mão, cantando alguma coisa lá. Você agora é crente? E você diz: não. Eu? Crente? Misericórdia. Discípulo sem compromisso. Discípulos sem compromisso. Oh queridos, igreja do Senhor, nesta noite é noite de assumir um compromisso. É noite de dizer: Jesus, conta comigo. É noite de você dizer: Jesus, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Jesus, eu quero um compromisso, eu quero me aliançar contigo. É noite de compromisso. Aquele jovem nu envolto apenas num lençol fala de discípulo sem compromisso. Mas em segundo lugar fala de discípulo casual, movido pela curiosidade. Pastor, tem desse tipo? Tem. Lucas capítulo 19, versículo 3, eu encontro um camarada que era doidinho para conhecer Jesus. Mas diz o texto que ele só queria ver Jesus. Zaqueu. Cantamos sobre Zaqueu. Conhecemos a história de Zaqueu. Diz o texto que ele subiu numa árvore. E ele ficou esperando lá em cima Jesus passar. Porque ele dizia consigo mesmo: quando ele passar lá embaixo eu vou vê-lo. Jesus sempre ficava rodeado de uma grande multidão. O texto diz que Zaqueu era de baixa estatura. Discípulo movido pela curiosidade. Discípulo casual, movido pela curiosidade. Eu vou lá na igreja dos crentes. Eu vou lá para ver. Dizem que lá eles têm um movimento lá. Eles falam uma língua diferente. Eu vi falando que lá tem umas curas, uns milagres. Eu vi falar que lá eles, quando o pastor está pregando e começa um movimento diferente, acontece umas coisas lá. Eu vou lá para ver o que é isso. Eu vou lá para ver o que acontece. Aleluia. É movido pela curiosidade. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: deixa de ser curioso. Eu quero que você seja meu amigo. Eu quero que você seja meu discípulo. Eu quero que você me siga. Eu quero que você me siga. Deixa de ser um discípulo casual. Aquele moço envolvido apenas num lençol de linho representa, em terceiro lugar, um discípulo falso, movido apenas por interesse. Pastor, tem desse tipo? Tem. Na Bíblia tem, e nos dias de hoje infelizmente tem. Discípulo falso, movido pelo interesse. Primeiro,
interesse nas coisas materiais. Pastor, tem desse tipo na igreja? Tem. Tem desse tipo por aí? Tem muitos. Espero que aqui na congregação do Beira Rio não tenha. Mas tem muitos por aí que estão atrás só das coisas materiais. João capítulo 12, versículo 6, a Bíblia conta a história de um homem, ou menciona um discípulo que seguia Jesus, era da equipe de Jesus, fazia parte do colégio apostólico, estava ali com Jesus, aonde Jesus ia, aquele estava com ele, Judas Iscariotes. Diz a Bíblia que Judas enfiava a mão na bolsa e roubava. Pastor, mas Judas não era discípulo? Sim, discípulo. E muitos dizem que discípulo de confiança, porque era tesoureiro, recebia as doações para a equipe, recebia as doações para Jesus e sua equipe, era um homem de confiança, mas roubava. Discípulo falso, movido pelo interesse nas coisas materiais. Pastor, tem desses no nosso meio? Ou se tem? Quantos por aí? Estão pensando estão olhando só a cor da prata, estão olhando apenas o dinheiro, estão pregando por aí, estão ensinando por aí, estão fazendo milagres por aí, mas só pensando no dinheiro, em reconhecer a sua conta bancária. Discípulo falso, movido pelo interesse em honra e glória. Pastor, tem esses? Tem, e muitos. Mateus capítulo 20, versículo 20 e 21, diz o texto, que a mãe dos filhos de Zebedeu, ou a esposa de Zebedeu, chegou para Jesus e disse: Senhor, permita que os meus filhos, um sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Ela estava preocupada com a cadeira, com posição, com honra, com méritos, com glória. Eu quero que meus filhos tenham honra, eu quero que meus filhos sejam reconhecidos, eu quero que meus filhos tenham uma posição, uma cadeira lá no teu reino, no teu ministério. Jesus, dá a eles uma cadeira, mas eu não quero cadeira qualquer, eu quero uma direita do Senhor, e para o outro eu quero a esquerda. E Jesus, virando-se para aquela mulher, disse: mulher, tu não sabe o que está pedindo? Porventura eles poderão beber o cálice que eu vou beber? E ela, ainda petulante, arrogante, ela disse, presunçosa, ela disse: sim, eles poderão beber. E Jesus disse: eles podem até beber, mas quem vai assentar à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, mas somente o meu Pai, para aquele a quem Ele preparou. É o meu Pai quem vai decidir isso. Pastor, no nosso meio tem pessoas preocupadas com posição. Tem demais. Preocupado com posição, com honra, com títulos. Vixe. Se tirar ela da frente da regência. Se tirar ele da frente do conjunto. Mas fica bicudo, fica nervoso, e vou bater no pastor. Não pode, se me tirar, vai ter comigo. Por quê? Porque não abre mão da posição, não abre mão do título, não abre mão do lugar aonde foi colocado. Queridos, discípulo falso, movido pelo interesse em honra e glória. Terceiro, discípulo falso, movido pelo interesse em prejudicar os interesses do reino. Segura aí. Tem desses, pastor? Tem também. A Bíblia fala que um grupo de homens estava sempre seguindo Jesus. Aonde Jesus ia, sempre tinha deles lá. Jesus pregava e eles eram os que mais prestavam atenção. Se fosse nos dias de hoje, esses discípulos eram os que anotavam tudo. Jesus está falando e eles estão anotando. Nada contra quem anota, pelo contrário, tá? É só um exemplo. Anotava tudo, prestava atenção em tudo, não deixava escapar nenhuma palavra. Pastor, quem eram estes homens? Os escribas e fariseus.
aonde Jesus ia, sempre tinha uma turminha deles. Mas para quê, pastor? Para aprender? Não. Para enriquecer o seu conhecimento? Não. Para contribuir para a obra, pastor? Não. Para ajudar no ministério de Jesus, pastor? Não. O que eles queriam então? Prejudicar. Meu Deus, essa palavra me causa temor. Isso aqui não é brincadeira não, queridos. Isso aqui não é brincadeira não. Eu não vim aqui brincar. Eu não vim aqui passar tempo. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é coisa séria. Aqueles homens aonde Jesus ia, eles estavam lá. Deixa eu ver o que é que o pastor vai falar. Ele falou uma coisa errada. Aí sai por aí contando. E aumenta 10 vezes mais. O pastor falou errado isso, isso e isso. O pastor falou errado isso e aquilo outro. Ensinou errado, heresia. Vamos tirar esse pastor. A regente colocou o hino. Eu não gosto daquele hino. Eu não vou cantar esse hino. Vamos tirar essa regente. Prejudicar o reino de Deus. Prejudicar as coisas de Deus. Os escribas e fariseus, aonde Jesus ia, eles estavam atrás. Vamos achar alguma coisa. Nós vamos pegá-lo. Nós vamos matar esse homem. Eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus ensinava com autoridade. Jesus pregava com autoridade. Jesus pregava com unção. E aonde ele estava? Lá estava aquela cambada. Lá estavam aqueles homens tentando pegar Jesus, tentando achar um defeito em Jesus, tentando achar uma brecha para pegar Jesus. Muitas vezes Jesus teve que se esquivar. Muitas vezes ele teve que despistar no meio da multidão e ir embora. Porque aqueles homens eram como cobras. Estavam preparados, sempre prontos para dar o bote. Discípulo falso, movido pelo interesse em prejudicar o reino de Deus. E em quarto lugar, eu vejo aqui que aquele jovem nu, envolvido apenas num lençol de linho, representa o discípulo despreparado. Pastor, como assim despreparado? Despreparado quanto à sua vestimenta. Eu disse agora há pouco, e o que Lucas registrou, Marcos também registra, no capítulo 8, versículo 34 ao versículo 38, o que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Eu disse lá na igreja sede, no segundo domingo, e repito aqui, graças a Deus a nossa igreja não tem esse problema. Porque os novos convertidos, aqueles que aceitam a Jesus, que vêm para a igreja, são ensinados, são orientados, recebem os primeiros ensinamentos, são ensinados quanto a tudo, dízimos, ofertas, quanto à obediência, quanto a todas as ordenanças bíblicas, o que é batismo com o Espírito Santo, o que é dons espirituais, o que é fruto do Espírito, o que é evangelismo, o que é a volta de Jesus e assim por diante. Eles são ensinados sobre tudo. Eles são ensinados que a vida com Cristo não é uma vida fácil, é uma vida de aflição, uma vida de luta, tribulação. Eles são ensinados, mas em muitos lugares aí, as pessoas aceitam a Jesus, vem cheio de problema, o pastor não está nem aí, deixam elas do jeito que elas estão, vêm com a vida toda atrapalhada e continuam com a vida toda atrapalhada, porque os interesses desses homens são outros interesses. As pessoas estão cheias de problema e continuam cheias de problema, porque o pastor não está nem aí, não ensina, não fala, não orienta. Estão só fazendo número. Mas graças a Deus que na nossa igreja não é assim, porque o nosso pastor nos ensina, nos orienta, pega no pé dos obreiros, ensina e mostra como deve ser, que é preciso ensinar, que é preciso falar, ensinar a palavra como ela é, pregar a palavra como ela é, porque as pessoas tenham noção e saibam o que é ser crente, o que é servir a Deus. Que embora não seja fácil, o Espírito Santo está conosco em todos os momentos para nos ajudar. Mas existem aqueles
que são discípulos despreparados quanto à sua orientação, quanto ao que é ser crente. Mas muitos também são discípulos despreparados quanto à sua vestimenta. E quando eu falo de vestimenta, eu falo principalmente de preparação. Eu falo de prontidão. Eu falo de previsão. Eu falo de estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Porque entenda uma coisa, queridos, aqueles que estão nus espiritualmente falando e não têm as suas vestes brancas lavadas no sangue de Jesus, não entrarão no reino dos céus. Entenda essa palavra. Não adianta, pastor, meu pai é crente, eu vou seguir, eu vou entrar nas mansões celestiais. Meu pai é crente da Assembleia de Deus há muitos anos, certamente eu serei salvo. Não vai ser salvo pelo seu pai. A minha mãe é do círculo de oração, pastor, certamente eu vou ser salvo. Não vai ser salvo pela sua mãe. Pastor, eu tenho uma carteirinha de membro. Quando eu batizei, pastor, a minha carteirinha de membro certamente me garantirá entrar no reino dos céus. Não vai garantir. Essa carteirinha de membro não vai garantir você entrar nos céus. O que é que vai me garantir entrar no céu? Então, pastor, é ter vestes brancas resplandecentes, lavadas no sangue do Cordeiro. Aleluia. É isso que vai garantir a tua entrada nos céus. Para encerrar, terceiro ponto, diz que depois daquele jovem sair nu, envolto apenas num lençol de linho, e começar a seguir Jesus, o texto vai dizer, para me encerrar, porque as horas estão findando, diz o texto, que eles lançaram mão, ou seja, perseguiram, tentaram prender aquele jovem. Quem sabe, seguindo Jesus, ele se aproximou demais. Eles viram, pensaram, deve ser um dos discípulos, vamos lançar, porque os outros discípulos mesmos, fugiram, foram embora, não ficou ninguém, Jesus ficou sozinho, todos fugiram. Mas aquele jovem seguiu Jesus de longe, observando, envolto apenas no lençol de linho. Eles tentaram prendê-lo, e ele teve que fugir. Não podemos seguir Jesus despretensiosamente. Não podemos. Não faça isso. É loucura. É loucura. Quem resolve segui-lo precisa estar preparado para as guerras que a vida com Ele proporciona. A vida com Deus é uma vida excelente, é uma vida maravilhosa, mas requer renúncia. A vida com Deus é uma vida excelente, mas traz tribulações. Eu estou fazendo uma mensagem, já terminei praticamente, que fala sobre o crente se gloriar. Romanos capítulo 5, eu falo de duas coisas em uma pessoa em quem o crente deve se gloriar. A primeira coisa, deve se gloriar na esperança da glória de Deus. A segunda coisa, ele deve se gloriar nas tribulações. E a pessoa em quem deve se gloriar, ele deve se gloriar em Deus. Está lá em Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Então uma das coisas que o crente passa, e isso é motivo de gloriar-se, ou seja, de encher-se de orgulho, é as tribulações. O crente passa por tribulação. E quando eu aceito a Jesus, eu tenho que estar preparado para enfrentar lutas e tribulações. Mas todas elas eu passo cantando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor Espírito Santo está comigo. Aleluia. Esses dias, 2 anos enfermo. Em junho agora fez 2 anos. 2 anos. Sabe quantas vezes eu pensei em desistir? Uma vez. Pastor, por que o senhor está falando isso? O senhor é muito arrogante. Não é arrogância. Eu falo isso para a honra e glória do Senhor. Porque é o Senhor quem me dá graça para vencer essa luta. É o Senhor quem me dá graça. Uma vez só eu pensei em desistir.
Levantei de manhã triste, abatida. Minha esposa falou: o que é que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo com você? Você não é assim. Eu estou sempre disposto, alegre, feliz, brincando, motivado, esperançoso, cheio de confiança, cheio de fé, rindo, brincando. Nada me abate, nada. Até notícia ruim quando eu recebo, em 10 minutos, eu já estou alegre. 10 minutos eu fico triste, em 10 minutos eu fico baqueado. Depois de 10 minutos, 15 minutos, 10 minutos é maneira de falar, mas nos primeiros minutos, passou aqueles primeiros minutos, eu já estou animado, já estou pronto para fazer o que for que fazer, que tiver que fazer, e pronto, acabou. Mas num dia, uma quarta-feira, eu levantei triste, desanimado, pensei em desistir, fiquei o dia inteiro abatido, desanimado. Quando foi à tarde, chegou um grupo de irmãos lá em casa, me visitando, uns 5 ou 6 irmãos me visitaram. E eles, quando entraram, começaram a cantar e trouxeram uma palavra para mim. O Espírito Santo renovou as minhas forças. Ele renovou as minhas forças. Ele renovou as minhas forças. No único dia que eu pensei em desistir, o Espírito Santo foi lá em casa, através da vida daqueles irmãos, e renovou as minhas forças. Aqueles irmãos foram embora e eu fiquei em casa feliz, alegre, novamente esperançoso, cheio de fé e confiança que ia dar tudo certo. Assim é a vida com Cristo. Passamos por lutas, tribulações. O meu caso é uma enfermidade. Mas quantos que passam lutas com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa? É falta de dinheiro, é luta com tanta coisa, mas ele está sempre alegre, sempre feliz. Sabe por quê? Porque nós temos a presença do Espírito Santo conosco. Aleluia. Espírito Santo conosco. Eu encerro porque as horas não dá para pregar mais, mas eu quero encerrar aqui com uma última lição. Estudando esse texto, eu fiquei pensando: lençol de linho, lençol de linho, lençol de linho, lençol de linho. O que é que esse lençol de linho representa? Eu fui pesquisar e descobri que o lençol de linho era um tecido considerado nobre, símbolo de poder, riqueza. O lençol de linho era o tecido dos reis, dos príncipes. Isso no passado, hoje quase ninguém usa isso. Linho, antigamente fazia esse terno de linho, roupa de linho, vestido de linho. Hoje quase ninguém usa isso, hoje tem outros tecidos. Mas antigamente remetia ao luxo, à leveza, à elegância. Aí eu fiquei cafifado, como se diz por aí. Eu fiquei pensando: um lençol de linho. Linho mostra riqueza, luxo, leveza, elegância. E aquele jovem se cobre de um lençol de linho. O que isso representa espiritualmente falando? Aí eu entendi e tirei uma lição. Aquele lençol representa muitas vezes a confiança em nossa capacidade e força física. Às vezes estamos nu diante de Deus, misericórdia, que isso não aconteça com ninguém aqui, eu espero que não. Mas quantos que estão nu diante de Deus, aí eles pegam um lençol de linho e se cobrem. Esse lençol de linho muitas vezes é a capacidade, é a confiança na sua própria capacidade. Não, eu dou conta, eu posso, eu consigo, isso aí eu domino. Cantar, cantar para mim é fichinha. Pregar, já preguei milhares de vezes, mais uma pregação. Seja o que for, confiança na nossa capacidade. Não vista esse lençol, jogue isso fora. Lençol de linho representa muitas vezes a confiança em nossa posição. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o líder fulano de tal, o presidente, o vice-presidente, eu sou o vereador, eu sou isso, eu sou aquilo, não importa. Os irmãos estão me entendendo? Posição, quantos estão confiando em sua posição? Eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, eu posso, a minha posição me garante. Aquele lençol de linho representa o acúmulo de conhecimento. Olha bem, acúmulo de conhecimento. Está nu, mas se veste com um lençol de linho, dizendo: eu sei, eu posso,
Só eu que entendo, só eu que sei tudo. E quantos muitas vezes não dizem, mas fazem. Não vou na escola dominical, não vou no culto de doutrina, vou lá para ouvir o pastor Gesiel. Pastor Gesiel não está com nada, o irmão fulano de tal está com nada, professor da nossa classe, fraquinho, tadinho. Eu não vou lá ouvir ele? Nem, não vou não. Acha que sabe muito, que entende muito, que não precisa aprender mais. Vestido com lençol de linho, acha que sabe tudo. E por fim, o lençol de linho representa prestígio com autoridades e pessoas importantes. Eita! Eu não preciso de Deus, porque eu tenho pelo menos 3 amigos que são desembargadores, são juízes, lá em Brasília. Eu conheço no mínimo 10 senadores, não sei quantos deputados. Nada contra quem tem essas posições, nada contra, pelo contrário, são bênçãos, mas não se gabe disso, não vista esse lençol. Quantos estão pegando o lençol de linho das riquezas, dos bens materiais, se vestindo com os bens materiais, dizendo: eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, eu tenho tudo o que eu preciso. Aí eu encerro as minhas palavras para fazermos uma oração dizendo: nesta noite, o verdadeiro discípulo, ele surge a partir de um coração sincero para receber a Cristo. Pastor, o que é que eu devo fazer? A primeira coisa que você deve fazer é firmar um compromisso com Cristo. Firmar um compromisso com Cristo é dizer: eu quero Jesus, eu quero Cristo, eu quero esse Deus para mim. É firmar um compromisso com Ele. Segundo, abandonar o modo de vida superficial. Para com isso. Você pode até enganar o pastor, você pode até enganar o seu pai, a sua mãe, seu marido, sua esposa, você pode enganar 3 Marias inteiras em São Gonçalo da Baité, mas você não engana a Deus. Vida superficial não vai te levar a nada. Abandona esse modo de vida superficial. E em terceiro e último lugar, esteja preparado para os tropeços desta vida. Esteja preparado. Pastor, eu quero esse Jesus. Você vai ter a melhor fase da sua vida a partir de hoje, se você fizer esse compromisso. Mas esteja preparado para as lutas. Mas esteja preparado também para viver uma vida de plenitude na presença do Espírito Santo. Uma vida de plenitude com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Esteja preparado para o melhor tempo da sua vida. Se coloque de pé. Com a permissão do pastor Gesiel, quero fazer uma oração, pastor.